Capítulo 5, versículos 5, 6 e 7, que diz assim: E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloquem no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Está lido a palavra de Deus, né, irmãos? Não quero tomar muito tempo. Vou dar uma explanada aqui, né? Aqui está falando a cura de um paralítico de Betesda, né? Todos nós que temos o pleno conhecimento da palavra de Deus, sabemos que Jesus Cristo, no seu tempo contemporâneo, Jesus, ele andava sobre a terra, né, pregando a tua palavra e curando os enfermos, né? E não é diferente nada que até hoje ele continua sendo o mesmo Deus, curando enfermidade, né, dando libertação àqueles que precisam ser libertos, né? E olhando para a Bíblia Sagrada, nós vimos que a Bíblia diz que houve uma festa dos judeus e Jesus desceu para Jerusalém. A Bíblia diz que ali havia, né, a porta formosa, né? Ali havia aquela multidão, a multidão de enfermos que se encontrava à beira de um tanque. A palavra de Deus afirma que Jesus desceu para Jerusalém. E ali naquela porta formosa estava um homem que era paralítico há muito tempo, 38 anos. E Jesus desceu para operar um milagre naquele lugar. A Bíblia diz, irmãos, que naquele lugar havia aquele tanque. E era a quantidade de pessoas que estava enfermo, estava paralítico, cego, né? Então, a Bíblia nos diz que quando o anjo descia em certo tempo e movimentava aquelas águas ali, qualquer pessoa na beira daquele tanque que descesse ali sobre aquelas águas, ele era curado da sua enfermidade. Então, nos afirma a Bíblia que quando o anjo descia, uma pessoa ia lá, mergulhava e era curado. Olhando basicamente sobre esse texto que lemos, podemos ver aquelas pessoas vivendo uma situação de aflição, quem sabe de muita dor, quem sabe muito tempo enfermo, e a oportunidade de receber a cura, receber o milagre, era em momento oportuno que o anjo descia e agitava a água. Eu tenho para mim, conjecturando, que quando o anjo agitava a água, ninguém queria saber de ninguém. Cada um, para si, queria entrar e ser curado, não olhando para aquele que não tinha condição de entrar lá no tanque. Porque aquele homem, que havia 38 anos ali, naquela esteira, era enfermo, deitado à beira daquele tanque. Todos entravam, mas não levantava aquele moço, pelo menos para ele mergulhar e receber a cura. Mas sempre, irmão, Deus tem os seus propósitos. Jesus não desceu ali em Jerusalém à toa. Ele não desceu ali. A Bíblia diz que era a festa dos judeus. E quando Jesus chega no lugar, milagre acontece. E Jesus chegou, tomou conhecimento daquele homem. Não porque ele não sabia do estado dele, mas ele conhecia. Sabe por quê? Deus conhece a nossa vida. Deus conhece a nossa estatura. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que nós passamos durante o dia. Ele nos conhece por dentro e por fora. Como ele conhecia aquele homem. Às vezes muitas pessoas não davam nenhuma força para aquele homem, pelo menos para que ele entrasse ali.
e aliviasse a sua dor e levantasse daquela esteira. Mas Jesus chega na hora certa. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, nós devemos confiar em Deus. Graças a Deus. Porque nós vimos que muitas pessoas estão vivendo momentos difíceis, enfermidades assolando. A Bíblia fala de uma mulher fruto de sangue. Ela gastou tudo que tinha. Ela tinha hemorragia. Procurou o médico. A medicina não resolveu. Todo o seu dinheiro foi. Procurou Jesus. A Bíblia diz que as mulheres daquela época que era imunda não podia misturar para não contaminar. Mas ela foi, tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada. Aleluia, Jesus. Glória Então não a é Deus. diferente nada dos dias de hoje. Hoje nós sabemos que somente Jesus é que pode resolver a nossa situação. Ele é o médico dos médicos. Aleluia, Ele Jesus. cura. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus aproximou daquele homem, ele só fez uma pergunta para ele. E muitas vezes, irmão, Deus faz nossa pergunta. Nós fica questionando. Em vez de receber a bênção logo. Aquele homem, Jesus fez a pergunta: quer ficar são? Quer ser curado? O homem ainda foi questionar: Senhor, não tem homem algum, não tem ninguém que me coloca nesse tanque quando a água é agitada. Porque enquanto eu tento descer para ir lá, que eu não consigo mesmo, desce outro na frente de mim e recebe a cura. Então, irmãos, não tem que haver questionamento. Aquele homem se encontrava enfermo do tanque de Betesda, começou a questionar que não tinha ninguém. Mas tinha sim. Jesus chegou na hora certa. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele curou aquele homem ali. Então Deus, Ele é o Deus do passado, é o Deus do presente e Ele está aqui em nosso meio. Aleluia, Jesus. Ele tem Glória poder a de Deus. curar nesta noite. Bendito é o nome do Ele Senhor. é poderoso para falar em teu Graças coração. a Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo tempos na face dessa terra. Espiritualmente nós estamos caminhando num deserto de muita aflição, de muita tempestade, aonde a maré está alta, o vento assopra forte. De tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou falando de enfermidade, eu estou falando de depressão, tristeza, angústia, eu estou falando de perseguição. Nós estamos vivendo num mundo tenebroso, mas nesta noite, o que importa é que nós temos que confiar em Deus e saber que somente Jesus Cristo, Ele tem poder de operar grandemente em nossa vida. Aleluia, Porque Jesus. existem muitas pessoas nessa terra que estão oprimidas, pessoas que estão vivendo uma situação difícil, muitas pessoas em casa com depressão, angustiado, porque não adianta a pessoa ter dinheiro, mas tem que ter Cristo. O dinheiro ele vale, mas a salvação ela vale mais. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, ela é uma bússola que conduz o ser humano até a vida eterna. A Bíblia Sagrada, ela é como um passaporte. Nós vimos aí quantas pessoas adquirem passaporte para os exteriores, mas nesta noite, Aleluia, o passaporte Jesus. que eu te Glória a apresento, Deus. ele já foi comprado. Aleluia, Não Jesus. com prata, nem Glória com a ouro, Deus. Bendito é o nome do Senhor. nem com dinheiro, Graças a Deus. mas ele foi comprado com o precioso sangue de Louvado Jesus seja o nome lá do na cruz do Senhor. Calvário. E nós precisamos adquirir esse passaporte para o céu. Porque muitas pessoas
estão tomando embarcação errada. Mas nós temos que tomar a embarcação certa. Não fazer como Jonas, que Deus mandou pregar para Nínive, onde as pessoas estavam se perdendo, mas ele desviou de caminho, tomou um navio e foi para Tarso. E muitas das vezes existe muitas pessoas que estão tomando o rumo errado, caminho errado. Mas o melhor caminho é Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Ele diz lá em João 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar, disse Jesus. A Bíblia diz que Jesus, em João 14, versículo 6, era o caminho. Ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Hoje estou aqui nesta noite, juntamente com todos, pregando a palavra de Deus, mostrando que Jesus liberta, que Jesus salva, mas verá um dia que será muito tarde. A Bíblia diz em Amós capítulo 8, versículo 11, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, glória Mas a Deus. nesta noite eu te apresento Cristo Jesus, para que nenhuma alma se perca. Deus tem nos colocado como atalaia para pregar a palavra de Deus. E nesta noite, Jesus ele está chamando, em São Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós, que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. A única coisa, irmão, que nós temos que ter é paz com Deus. Que muitos jovens já se foram.